Hello guys, how are you feeling today? Today, I'm great. And what's the weather like today? Yes, I think it's rainy today. Guys, tem mais uma perguntinha que eu vou voltar a fazer para vocês. E ela é assim, ó. What day is today? Então, que dia é hoje? What day is today? Então, today is June 1st. It's a Monday. Então, hoje é 1º de junho, uma segunda-feira. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre causa e efeito. Então, open your books, your textbook, on page 58. Então, abram o livro do conteúdo lá na página 58. Ok? Então, causa e efeito, guys. A causa é por que alguma coisa aconteceu, né? E o efeito é o que aconteceu. Se eu falar para vocês assim, o time ganhou porque fez um gol. Então, a causa é o gol feito. E o efeito é ganhar o jogo. Então, porque eles fizeram o gol, né, o time ganhou o jogo. Tá? Então, nós vamos ver isso agora em inglês. Beleza? Então, aqui na página 58 do livro, nós temos um exemplo. Diz ali, example. The crowd got excited because the player scored 2 points. Então, a torcida ficou animada porque o jogador fez 2 pontos. Tá? Então, aquele because ali no meio, ele significa por quê. Tá? E ele está em negrito porque ele é uma keyword. Ele é uma palavra dica. Ele serve para mostrar para a gente nessa frase, que é uma frase de causa e efeito, né? E que o que vem depois dele é a causa, tá? E o que vem antes dele é o efeito. Então olhem ali, o efeito é a torcida ficou animada, está antes do because. E a causa é o jogador fez 2 pontos, tá? Depois do because. Então, sempre quando nós tivermos o because, numa situação de causa e efeito, o que vem depois é a causa e o que vem antes é o efeito, tá? Ali para baixo nós temos uma tabelinha com mais alguns exemplos. Vamos ver eles aqui. A primeira delas é de novo com o because. Ó. A keyword é o because. We went to the gym because there was a game. Então, nós fomos para o ginásio porque tinha um jogo, né? Então, qual que é a causa dessa frase? Por que ela está acontecendo? Né? Porque tinha um jogo. Essa é a causa. E qual que é o efeito? Como tinha um jogo, as pessoas foram para o ginásio. Né? Então, aquilo que está depois do because é a causa. E aquilo que está antes é o efeito. Beleza? Então, o because é uma keyword de causa. Tá? Ela é uma palavra dica que nos demonstra que o que vem depois dela é a causa. Agora nós temos mais 3 exemplos ali. Só que esses exemplos, eles usam keywords de efeito. Então, aquilo que vier depois do que está em negrito é o efeito da frase. Tá? Vamos ver a primeira. So that. Tá? Repitam comigo, guys. So that. We cheered loudly so that our team would know we cared. Então, nós torcemos alto para que o nosso time soubesse que nós nos importávamos. Então, ó, o que está depois do so that é o efeito, né? Então, nós torcemos alto para que nosso time soubesse que nós nos importávamos. Saber que nós nos importávamos é o efeito. Qual que é a causa? Torcer alto. Né? A gente torceu alto, como efeito disso, nosso time soube que nós nos importávamos. Beleza? Então, o que vem depois dessa keyword é um efeito. Assim como nas duas de baixo. Ó, repitam comigo. As a result. As a result. Our team won. As a result, we were very happy. Então, nosso time ganhou. Como um resultado, nós estávamos muito felizes. Né? Então, qual que é o efeito aqui? É estar muito feliz.
Né? E por que isso aconteceu? Porque nosso time ganhou. Então, a causa é o time ganhar. O efeito é ficar muito feliz. Ok? E na de baixo, repitam comigo. For this reason. For this reason. The other team tried hard. For this reason, we clapped for them too. Então, for this reason significa por essa razão. O outro time tentou muito. Por essa razão, nós aplaudimos eles também. Então, né, o time tentar muito é a causa. O efeito é nós aplaudirmos eles também. Tá? Então, o que vem depois do for this reason, né, depois do por essa razão, é o efeito dessa frase, que é nós batermos palmas para eles também. Ok, guys? Conseguiram entender? Então, eu vou dar mais um exemplo para vocês. I won the game. For this reason, I'm very happy. Então, eu ganhei o jogo. Por essa razão, eu estou muito feliz. Então, qual que é a causa, guys? Por que eu estou muito feliz? Porque eu ganhei o jogo. Então, essa é a causa. E o que aconteceu comigo? Porque isso aconteceu. Eu fiquei muito feliz. Então, a causa é ganhar o jogo. O efeito é ficar muito feliz. Beleza? Então, nessas frasezinhas que eu li para vocês de exemplo ali em cima, nós temos um exercício para fazer. Eu quero que vocês circulem as keywords, né? Aquelas palavrinhas que nós aprendemos. Vamos aproveitar e repetir mais uma vez. Repitam comigo. Because. Because. Então, isso significa por quê? Tá? So that. So that. Isso é para que. As a result. As a result. Então, como um resultado. E por último, for this reason. For this reason. Por essa razão. Tá? Então, eu quero que nessas frasezinhas vocês circulem aonde estão essas keywords. E eu quero que vocês sublinhem, tá? Passem uma linha por baixo do efeito. Tá? Lembrem como que eu expliquei para vocês, né? Que depois do because vem a causa e depois das outras vem o efeito. Eu quero que vocês sublinhem só os efeitos dessas frases. Tá bom? Depois que vocês fizerem isso, nós vamos continuar ali no talk about it, né? Falar sobre isso. Então aqui nós temos duas frases. E nessas duas frases eu quero que vocês coloquem a keyword que seria certa para usar aqui, né? Então eu vou traduzir a frase para vocês e lá na descrição do canal eu vou botar a resposta correta para o papai ou para a mamãe ou para vocês olharem para conseguirem corrigir esse exercício, tá bem? Então, na frase diz assim: We clapped for Benny. Então, nós aplaudimos o Benny. He ran faster than everyone else. Então, ele correu mais rápido do que todo mundo. Então, qual que é a causa e qual que é o efeito nessa frase? Nós aplaudimos o Barry, né? Porque ele correu mais rápido do que todo mundo. Então, qual palavrinha eu colocaria ali embaixo? O aplaudir é o efeito, né? Correr mais rápido é a causa. Se a causa está no final, qual que é a palavrinha que nós colocamos ali? Tá? É a palavrinha do porquê. Então, coloquem ela em inglês ali, tá bem, guys? Daí, no de baixo diz assim: Daniel gets good grades in school. Então, Daniel consegue notas boas na escola. His parents are proud of him. Os pais dele estão orgulhosos dele. Então, ganhar boas notas é a causa, né? E os pais ficarem orgulhosos é o efeito. Então, qual palavrinha, qual keyword a gente poderia colocar ali? Tem que ser aquelas que o efeito vem depois, né? Também vai estar lá na descrição do vídeo a resposta correta, tá bem?
Então, guys, aqui no your turn, né, na sua vez, diz assim: think of something that happened today. Tell about why it happened. Use keyword because in your sentence. Então pense numa coisa que aconteceu com vocês hoje e nos diga por que ela aconteceu, né? Então, nós vamos fazer uma frase com a keyword because. Então, no começo nós temos que colocar o efeito, daí tem o because ali e no final a causa, né? Por exemplo, tem aquela frasezinha que eu falei lá no começo da lição, né? Eu falei para vocês assim: I am happy because I won the game. Então, eu estou feliz porque eu venci o jogo, né? Então, agora eu quero que vocês façam a frase de vocês, tá? Pode ser em português, tá, guys? Não se esqueçam. Mas tentem usar palavrinhas em inglês se vocês souberem. Beleza? That's it for today, guys. Bye, bye.